aqui com o Jogo Aberto Regional na tela da Band. Muito obrigado a você que nos acompanha todos os dias e nos dá a maior audiência de todos os tempos de um programa regional. E vamos falar da Ponte Preta. 50% de aproveitamento no Brasileiro, 10ª colocação. Um início equilibrado da Ponte Preta, que vem ganhando corpo na competição. Se é uma equipe hoje que está jogando um futebol moderno, e aí não estou chamando para mim não, é a equipe da Ponte Preta, que marca e joga. Se é uma equipe que merecia ser vencedora no São Januário, era a Ponte Preta, pelos 2 jogos que fez no Rio. A comparação ela pode ser um pouco grotesca, mas o Bahia ontem não encontrou o Botafogo. E nós enfrentamos aquele mesmo Botafogo. E a equipe foi competente, com alguns jogadores também fora. Me lembro que o Lucas fez uma grande partida, foi ali que todo mundo conheceu o Nicão. E no São Januário não foi diferente. Nós não temos uma infelicidade que nós tivemos do erro, né? Nós trazeríamos pontos de São Januário. Mas ninguém se ilude, porque sabe que o Brasileirão terá agora um novo capítulo. Afinal, os campeonatos paralelos ao Nacional terminaram. Agora, o foco de todos será o Brasileirão. O Campeonato Brasileiro realmente começa agora, porque não vai ter mais Copa do Brasil, Libertadores, as equipes que estão lá embaixo, Palmeiras, o Santos já reagiu, o próprio Corinthians, vão voltar com seus elencos, vão canalizar as forças agora para o Brasileirão. Aquelas equipes que vão disputar a Sul-Americana é outro tipo de equipe. E uma coisa que a gente vai ter que frisar é manter o nosso foco, manter o nosso nível de competitividade. O Curitiba não tem mais o porquê poupar jogadores, né? Independente de qualquer resultado. E quem decide um campeonato paralelo, a Copa do Brasil, é o próximo adversário da Macaca. O Curitiba pode vir campeão ou vice. O que seria melhor para a Ponte? Ou eles vêm na alegria ou eles vêm na tristeza, né? O lado emocional é um lado que vai pegar muito, principalmente se eles não conquistarem a Copa do Brasil. E para vencer, seja o campeão ou o vice da Copa do Brasil, o ex-goleiro do Coxa, que está fora da partida, já tem pronto o raio-x do adversário para ajudar o treinador. É uma equipe muito rápida, tem jogadores extremamente habilidosos, né? Que é no caso do Rafinha, Everton Ribeiro, o Roberto, uma equipe muito rápida, né? Contra-ataque muito rápido. Então a gente tem que ter atenção, principalmente os homens de frente, não guardam muita posição, né? O Marcelo Oliveira dá muita liberdade para eles trocar de lado, né, toda hora, né, para confundir um pouco a marcação. Então a gente tem que estar atento, porque é uma equipe forte. Olha, a Ponte vai enfrentar o Curitiba e tem 2 situações. O Curitiba vem com a euforia, porque vai jogar na quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e poderá ser ela a equipe campeã. Ou vem com uma depressão violenta, se perder o título para a equipe do Palmeiras. Por enquanto está 2-0 para o time do Palmeiras. O que é melhor, Eli? Você é muito experiente, jogou futebol durante 16 anos, foi treinador, manager, é comentarista. O que é melhor, pegar o time que foi campeão ou o time em depressão porque perdeu o título? Olha, Batista, é difícil a gente fazer uma análise. O importante é que a Ponte esteja bem. Eu sempre tenho essa opinião. É que nem aquela história, a tabela é boa. A tabela é boa quando você ganha. Quando você ganha, toda a tabela é boa. Quando você perde, toda a tabela passa a ser ruim. Então a Ponte vive um bom momento, tem algumas dificuldades. Por exemplo, a ausência do Roger, eu acho que foi a grande ausência pela característica do Roger, né? A saída do João Paulo, Ricardinho entrou bem, mas ainda precisa um pouco mais de aclimatação dentro da equipe. E o Jerônimo, que vinha com muita desconfiança por parte de todos, fez uma partida razoável e vai precisar de uma sequência para a gente poder fazer uma análise melhor. Agora, concordo com o Gilson que a Ponte realmente fez 2 partidas fantásticas contra o Vasco e contra o Botafogo. Não é fácil repetir aquelas partidas e a Ponte vive um bom momento, tem tudo para ganhar do Curitiba. Agora, tem alguma explicação? A Ponte fez um jogo extraordinário contra o Vasco, ganhou, jogou muito bem contra a equipe do Botafogo, perdeu e jogou mal diante do Palmeiras em casa e ganhou o jogo. Tem alguma explicação por que a Ponte oscila assim, às vezes faz jogos extraordinários e às vezes jogam tão mal, embora tenha vencido, que é o mais importante, né? O importante é que a gente sempre diz no meio do futebol, né, que uma equipe é muito boa, que quando você ganha, é quando você está jogando mal, né? É sinal de que você está bem posicionado, porque uma coisa é você estar jogando tecnicamente mal, outra coisa é você estar mal posicionado, são coisas diferentes. Então, por exemplo, o Corinthians, a gente viu partidas do Corinthians que o Corinthians não jogou nada.
Por exemplo, eu acho que o Boca lá na Bombonera, o Corinthians não jogou nada, mas soube muito bem se defender, soube se armar. Então é isso que acontece com a Ponte. A Ponte é um time muito bem armado pelo Gilson. Agora é do números, né? Números, os números. Números. Vamos lá. A Ponte, como disse a matéria aí, vem fazendo 50% dos pontos. Se continuar fazendo 50% dos pontos, vai atingir um número de 57. Precisa de 46 para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. 57 da Sul-Americana. Então, gostaria que você falasse a respeito desses números. O que é que a Ponte Preta tem que fazer para manter esta média de conquista de pontos, que é o que vai dar a ela, o principal objetivo é a permanência na Série A do Brasileirão. Pois é, você disse tudo aí, 50%, né? Dá 57%, não é fácil. Vocês ouviram aí o Gilson Kleina falar, vai começar agora o campeonato, porque ninguém está focado mais em Libertadores, Copa do Brasil. Eu só queria aproveitar para dizer o seguinte, por falar em números, o Baraca tem um número impressionante. Ele atuou exatamente as 8 partidas da Ponte no campeonato. Não foi substituído, foi inteira. Outro que atuou foi o André Luiz, que é o atacante, mas ele foi substituído, ele também começou, depois ele estava na reserva contra o Atlético Mineiro. Atuou em todas. A única que ele atuou inteira foi contra o Figueirense. E por falar em números, se a assessoria de imprensa da Ponte confirmar aquele amistoso que a Ponte fez, como com o Barretos, lá em Barretos, se for oficial, o Gilson Kleina vai completar sábado exatamente 100 jogos pela Ponte, vai bater um recorde de 27 anos que um único treinador não fica numa passagem única, de uma única vez, assim, de 100 jogos na Ponte, 27 anos que isso não acontece, Batista. Então, mas a Ponte confirmou, ele sentou no banco, ele foi o treinador da equipe lá em Barretos ou não? Sim, mas o que precisa confirmar é o seguinte, o amistoso teve a confirmação, teve súmula, se a federação mandou arbitragem, se o Barretos pagou as taxas de arbitragem, se foi cobrado ingresso. Se jogou com camisa oficial. Se foi tudo com uniforme, se tiver tudo isso, se foi tudo isso, então está valendo. Aí ele completa 100 contra o Curitiba, se não só no outro jogo contra o Náutico, lá em Recife. E quem que foi o técnico anterior? Foi o Gilson e quem que é esse que você falou que... A 27... Foi Carbone. O Carbone na passagem entre 84 e 85. E tem um outro detalhe que é o seguinte, há controvérsias, né? Porque o Gilson Kleina cumpriu 3 jogos de suspensão. Foi isso? Sim. 3 jogos de suspensão. Se ele cumpriu 3 jogos de suspensão, o nome dele não foi para a súmula. E, portanto, oficialmente, esses 3 jogos, embora ele estivesse no estádio, estes 3 jogos não podem ser computados oficialmente. Verdade, mas o que vale é a gestão, é o período. Na realidade, é ele que dirigiu, ele que escalou, não sei, eu entendo o que vocês pensam. Eu acho que estaria valendo por esse aspecto, Batista. É a gestão dele, é ele que era o técnico. O CrossFit, uma modalidade muito conhecida nos Estados Unidos, tem feito sucesso no Brasil e já conquistou adeptos aqui em Campinas. Quem olha rapidamente para este lugar pode pensar que está em uma academia como muitas outras. Mas, na verdade, o local é um refúgio para quem não gosta daquele ambiente convencional. Eu estava cansada de fazer musculação, de academia, assim. E aí eu vi na internet, já tinha visto alguma coisa. E aí eu fiquei curiosa. Quando eu ia para academia, eu tinha aquele problema de, vou fazer isso aqui de novo. E aqui sempre é preparado para qualquer coisa. Todo dia é um treino diferente, não repete movimento. Isso é o que me motiva. A modalidade surgiu nos Estados Unidos há mais ou menos 20 anos e ficou mais popular a partir do início dos anos 2000, quando vídeos foram colocados na internet. Na prática, o CrossFit é a mistura de 3 esportes bem diferentes: o atletismo, o levantamento de peso olímpico e a ginástica olímpica. Em Campinas, esta academia superou as expectativas de público. O dono queria garantir 10 alunos por mês, mas já são 40 pessoas matriculadas aqui. Isso aí foi uma necessidade minha, que eu treinava isso nos Estados Unidos
E quando eu vinha para o Brasil, eu não tinha onde treinar, porque não tem a mesma motivação de fazer um treino numa academia de musculação. A gente tentou aproximar ao máximo ao CrossFit dos Estados Unidos. A gente quis fazer o mais parecido possível para trazer aqui para o Brasil. Cada dia o aluno encontra um exercício diferente. No CrossFit, as pessoas não são separadas por nível, idade ou sexo. Todo mundo faz a mesma coisa na aula que dura 1 hora. Cada um procura a modalidade por um motivo diferente. Marcelo Giudice é lutador de MMA e aderiu ao CrossFit. Para quem está iniciando no esporte e para quem é profissional no esporte de MMA ou um nadador ou qualquer tipo de esporte, eu acho super eficiente, porque isso trabalha justamente a condição física. Perder peso é o objetivo de outros. O Ricardo já eliminou mais de 10 quilos em 2 meses. Força aumentou muito, resistência, muito. Eu sinto muito no futebol, que eu jogo toda sexta-feira. É muita diferença, que eu sinto muito mais rapidez e muito mais resistência também. A prática anda tão famosa lá fora que já existe até competição. O CrossFit Games é um campeonato mundial. Na primeira fase, qualquer praticante pode participar, validando o tempo em uma academia afiliada. O primeiro colocado concorre a um prêmio de $250 mil. Para quem ainda não quer saber de competir, fica a dica. Mas a gente já avisa, esses exercícios podem parecer fáceis para quem está só olhando. Na hora de praticar, não tem como não fazer cara feia para eles. Cansa muito, tem aulas que é bem puxado, mas a hora que acaba, nossa, é uma sensação muito boa. É bem legal. E nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, Maurício Ramos, zagueirão do Palmeiras, aqui na tela da Band, com Neto Locke, o Boca Larga. Amanhã tem Palmeiras e Curitiba aqui na tela da Band. Voltamos já já.